Guten Abend, buonasera e tantas outras línguas que a gente pode usar, né, para se apresentar e para se comunicar no mundo. Afinal de contas, é uma das coisas que a gente faz nesse planeta, né? Se comunicar. Eu vou iniciar a palestra não com uma conversa de cara, mas com um vídeo que eu encontrei que eu acho bem interessante para a gente dar início a essa noite. Hablas español? Parlez-vous français? 你会说中文吗? If you answered sí, oui, or 会, and you're watching this in English, chances are you belong to the world's bilingual and multilingual majority. And besides having an easier time traveling or watching movies without subtitles, knowing 2 or more languages means that your brain may actually look and work differently than those of your monolingual friends. So, what does it really mean to know a language? Language ability is typically measured in 2 active parts, speaking and writing, and 2 passive parts, listening and reading. While a balanced bilingual has near equal abilities across the board in 2 languages, most bilinguals around the world know and use their languages in varying proportions. And depending on their situation and how they acquired each language, they can be classified into 3 general types. For example, let's take Gabriella, whose family immigrates to the US from Peru when she's 2 years old. As a compound bilingual, Gabriella develops 2 linguistic codes simultaneously with a single set of concepts, learning both English and Spanish as she begins to process the world around her. Her teenage brother, on the other hand, might be a coordinate bilingual, working with 2 sets of concepts, learning English in school while continuing to speak Spanish at home and with friends. Finally, Gabriella's parents are likely to be subordinate bilinguals, who learn a secondary language by filtering it through their primary language. Because all types of bilingual people can become fully proficient in a language regardless of accent or pronunciation, the difference may not be apparent to a casual observer. But recent advances in brain imaging technology have given neurolinguists a glimpse into how specific aspects of language learning affect the bilingual brain. It's well known that the brain's left hemisphere is more dominant in analytical and logical processes, while the right hemisphere is more active in emotional and social ones, though this is a matter of degree, not an absolute split. The fact that language involves both types of functions, while lateralization develops gradually with age, has led to the critical period hypothesis. According to this theory, children learn languages more easily because the plasticity of their developing brains lets them use both hemispheres in language acquisition, while in most adults, language is lateralized to one hemisphere, usually the left. If this is true, learning a language in childhood may give you a more holistic grasp of its social and emotional contexts. Conversely, recent research showed that people who learned a second language in adulthood exhibit less emotional bias and a more rational approach when confronting problems in the second language than in their native one. But regardless of when you acquire additional languages, being multilingual gives your brain some remarkable advantages. Some of these are even visible, such as higher density of the gray matter that contains most of your brain's neurons and synapses, and more activity in certain regions when engaging a second language. The heightened workout a bilingual brain receives throughout its life can also help delay the onset of diseases like Alzheimer's and dementia by as much as 5 years. The idea of major cognitive benefits to bilingualism may seem intuitive now, but it would have surprised earlier experts. Before the 1960s, bilingualism was considered a handicap that slowed a child's development by forcing them to spend too much energy distinguishing between languages, a view based largely on flawed studies. And while a more recent study did show that reaction times and errors increase for some bilingual students in cross-language tests, it also showed that the effort and attention needed to switch between languages triggered more activity in, and potentially strengthened, the dorsolateral prefrontal cortex. This is the part of the brain that plays a large role in executive function, problem solving, switching between tasks, and focusing while filtering out irrelevant information. So, while bilingualism may not necessarily make you smarter,
It does make your brain more healthy, complex, and actively engaged. And even if you didn't have the good fortune of learning a second language as a child, it's never too late to do yourself a favor and make the linguistic leap from hello to hola, bonjour, or ni haos. Because when it comes to our brains, a little exercise can go a long way. Como vocês podem ver, existem vários benefícios em aprender uma segunda língua. Mas eu acho que isso vocês todos já sabem e por isso estão aqui, certo? Eu quero começar dizendo que essa não é uma apresentação comercial. Eu não estou aqui para vender nada, ok? Eu estou aqui apenas para informar e para tirar algumas dúvidas relativas a um assunto que está tão em voga e que surge e gera tantas dúvidas em muita gente. E eu acho que tenho certeza, que existe um nível muito alto de desinformação nessa área ainda. Então, no final da apresentação, me coloco à disposição para ajudá-los e para responder qualquer eventual dúvida, ok? Os benefícios de uma nova língua na primeira infância. Eu vou falar sobre a primeira infância, mas eu também vou ressaltar os benefícios de aprender em qualquer idade uma segunda língua. Primeiro, vamos colocar uma coisa em ordem. Não existe uma época ruim para se aprender uma nova língua. Não existe. Pode ser com 2, com 1, com 0 ou com 100 anos. É benéfico para todas as idades. Segundo, não importa a idade. Aprender uma nova língua pode trazer inúmeros benefícios. Para crianças, começar cedo é muito mais fácil. Por quê? Porque o centro linguístico do cérebro está em desenvolvimento. A gente está em desenvolvimento. Quando a gente nasce, a gente começa a desenvolver todas as nossas partes do corpo, inclusive do cérebro. E uma das partes que começa a se desenvolver muito rapidamente é a linguagem, porque nós todos temos, essa necessidade automática de querer comunicar-se uns com os outros. Aprender uma nova língua desperta a curiosidade e torna a criança mais receptiva para aprender outras coisas em outras áreas. Então, se ela está aprendendo já na sua primeira língua, na sua língua nativa, e está tendo esse despertar para a linguagem, e ela é introduzida uma segunda, ou uma terceira, ou uma quarta língua, ela vai se desenvolver em várias outras áreas, e não somente na sua língua nativa. Foi constatado que o aprendizado de uma segunda língua ajuda a impulsionar o desenvolvimento cognitivo da criança, não só para línguas, mas para várias áreas de conhecimento. E auxilia, de forma geral, o seu progresso acadêmico para a vida, ou seja, qualquer área do seu desenvolvimento que envolva aprendizado, especialmente a linguística, mas não somente. Crianças que aprendem um segundo idioma demonstram, em geral, de acordo com estudos, maior empatia em relação ao outro, uma preocupação maior em relação ao outro, não somente focados nela, ou maior receptividade a outras culturas e outras experiências em geral. Então isso amplifica a parte socio-interativa da criança também. Crianças com desenvolvimento acima da média ou precoces podem se beneficiar também com o aprendizado de uma segunda ou uma terceira língua. Porque esse processo pode até lhes oferecer um desafio a mais. O que eu quero dizer com uma criança que é precoce? Eu não gosto de usar o termo superdotado. Eu acho que é um jargão que vem sendo utilizado assim, de uma forma muito preconceituosa, eu acho, de uma certa forma. Gosto de usar realmente assim, um desenvolvimento acima da média em algumas áreas. Essas crianças, muitas vezes, na sala de aula comum, elas faltam desafio, elas se tornam desestimuladas,
que o aprendizado de uma segunda ou de uma terceira língua, ou uma quarta língua, se a gente quiser usar mais, pode ajudar essa criança a ter mais desafios e querer continuar o seu desenvolvimento regular. Para adultos, ou seja, todos nós aqui nessa sala hoje, com exceção de uma pequenininha muito linda que está passeando por aí, foi demonstrado que o aprendizado de uma nova língua pode desacelerar o envelhecimento do nosso cérebro. Então, se a gente tem uma segunda ou uma terceira língua, principalmente se a gente faz uso delas com mais frequência, a gente faz uma ginástica cerebral que previne o envelhecimento do nosso cérebro. Ou seja, ajuda que a gente fique afiado por mais tempo. Os adultos possuem canais diversos para aprender uma segunda língua. Hoje em dia mesmo, a gente tem smartphones, a gente tem tablets, a gente tem aplicativos, tem programas online, tem cursos tradicionais, tem diversos canais, livros com áudio, livros com MP3, websites desenhados especialmente só para isso, né, para que vocês aprendam, para que possam também inserir numa rotina ativa o aprendizado de uma segunda ou de uma terceira língua. Então, isso é uma vantagem também para o adulto. A criança já não se adapta facilmente a esses métodos. Precisam de algo mais. Pode ser mais rápido para um adulto aprender uma segunda língua. Por quê? O adulto, ele tem uma atenção e uma organização mental diferenciada. A gente não coloca numa sala de adultos músicas e a gente canta e dança e rola no chão e faz artes. Por quê? Porque senão a gente não precisa desse canal para aprender. A gente tem uma organização mental diferenciada e uma atenção também diferenciada. Nuances culturais são mais facilmente compreendidas pelo adulto. Não sei se vocês gostam de assistir filmes, seriados. Muitas vezes vocês conseguem entender as piadas ou os termos usados dentro de um filme. Uma criança talvez não compreenderia. Por quê? Porque o adulto tem uma maturidade emocional mais desenvolvida, tem acessos a maior quantidade de informações de diversos países. Enfim, a gente está há mais tempo nesse planeta. O adulto tem um vocabulário muito mais amplo. A gente não pode comparar o nosso vocabulário com o vocabulário de uma criança de 2, 3, até de 12 anos. Como a gente está aqui há mais tempo no planeta, a gente também tem um vocabulário mais amplo, a gente tem estruturas de linguagem muito mais bem desenvolvidas do que de uma criança. Para sêniores, sim, para sêniores, super legal. Sêniores que aprendem uma nova língua ajudam a aumentar suas habilidades cognitivas. Então, elas desaceleram também o envelhecimento cerebral dessas pessoas. Então, pode ser uma terapia preventiva, digamos, né? Para também se manter ativo, além de aprender uma segunda língua e ter outros benefícios aliados, que eu vou ressaltar aqui, quebrar a rotina da vida, tornar a vida mais interessante, apresentar elementos culturais novos que talvez não tenham sido aprendidos no passado, oferecer oportunidades mais interessantes durante viagens. Em geral, quando a gente chega em uma certa idade, a gente tem mais tempo para viajar. E às vezes, se a gente souber se comunicar em mais idiomas, a gente vai ter uma experiência mais interessante. E o processo de aquisição de uma nova língua, como vocês viram no vídeo, pode ajudar também a combater a demência e doenças associadas ao Alzheimer, né? Enfim, é benéfico para várias situações. Vamos voltar para as crianças. Quando a gente fala do aprendizado de uma segunda ou de uma terceira língua para crianças, surgem várias dúvidas. Principalmente porque vocês percebem que todas as escolas hoje viram bilíngues, todas as escolas hoje têm programas de inglês, todas as escolas hoje oferecem carga horária aumentada, todas as escolas hoje fazem milagres, certo? Mas daí os pais ficam se perguntando, mas será que realmente é assim?
que ele vai aprender? Será que não vai interferir na língua materna? Será que ele vai aprender a escrever e a falar direito? Será que eu não devo esperar até os 10 anos? Será que... enfim, milhões de dúvidas que surgem. Essa é uma das frases que eu já ouvi. Crianças bilíngues ficam confusas aprendendo 2 línguas de uma vez só. Vocês já ouviram isso? Já? É impossível uma criança aprender uma segunda língua enquanto tenta aperfeiçoar a sua língua nativa. Já ouviram? Já. Vejo bastante. Existe possibilidade de atraso na fala devido à confusão de línguas e crianças bilíngues talvez nunca cheguem a falar. Gente, olha que tenebroso isso. Vocês já ouviram? Já ouviu? Olha só. Os pais devem falar uma língua só com os filhos. Por quê? E deve ser a língua falada regionalmente. Porque se ela eventualmente for à escola, ela não vai se confundir. Já ouviram? Eu queria que tivessem vindo mais pais para a apresentação. Depois, de repente, vocês podem contar para eles também. Does this sound familiar? Soa familiar? Todos já me disseram que sim. Vamos esclarecer um fator bem importante desde o início. Mesmo que crianças bilíngues desenvolvam sua habilidade de forma diferente, o bilinguismo não causa confusão. Não causa, eu prometo. Tá? E se no fim da palestra vocês precisarem de mais informações, eu tenho várias bibliografias para indicar, de vários sites, vários textos, de vários estudos, de vários profissionais da área. Segundo, aprender 2 ou até mesmo 3, eu só coloquei até 3, mas podem ser mais. Não causa confusão. A criança não fica confusa. Vamos separar uma coisa da outra. Uma pergunta, algumas perguntas, ok? Antes de eu começar com os benefícios, realmente. Mas o meu marido e eu falamos línguas distintas com os nossos filhos, não vai haver nenhuma confusão? Se cada genitor fala uma língua, isso não irá confundi-lo. Tem um método chamado OPOL, One Parent, One Language. Não sei se alguém já ouviu falar, não? O OPOL, ele diz assim, que o pai, por exemplo, que fala italiano, fala em italiano com a criança. A mãe que fala inglês, fala em inglês. E em comum, eles podem ter uma outra língua, por exemplo, eles moram no Brasil, eles falam em português, em comum, na comunidade onde eles estão inseridos. Mas com a criança, cada um fala a sua língua. Isso é um estudo bem antigo, na verdade, e que se quem quiser tiver interesse, eu posso também enviar depois por e-mail. Uma dúvida, mas nós também usamos uma terceira língua. Muitas famílias hoje já têm essa realidade em casa, né? Falam uma terceira língua mesmo. Mas a criança pode até não se tornar fluente nas 3, mas ela vai se familiarizar com os sons de todas as 3 línguas, dependendo da forma que ela é apresentada dentro de casa. Então, aqui tem um exemplo. Talvez você fale português com seu filho, o seu cônjuge fale italiano, e, no entanto, a língua comum entre você e o seu cônjuge seja o inglês. A criança pode até não se tornar bilíngue nas 3 línguas, porque ela não vai estar sendo estimulada nas 3, vai estar sendo estimulada em 2. Mas a terceira língua, ela vai pegar as nuances, ela vai se comunicar, de repente até desperte a curiosidade para ela vir a estudar mais frequentemente. E porque ela teve contato com essa língua desde muito cedo, o desenvolvimento dessa terceira língua vai ficar muito mais fácil. Mais dúvidas? Mas o meu filho mistura as línguas, então ele deve estar confuso. Vocês acham que ele está confuso se a criança mistura as 2 línguas? Não? Misturar as línguas, gente, é super comum entre crianças bilíngues.
E é super normal, na verdade é até benéfico. Por quê? Elas estão sendo apresentadas duas linguagens diferentes, duas estruturas diferentes e às vezes até dois alfabetos diferentes. É normal a confusão. Olha que vantagem legal. Faltou alguma coisa para ela se comunicar na primeira língua? Ela usa a segunda língua como compensação. Então ela está construindo dois significados ao mesmo tempo. Elas têm vantagens em relação às crianças monolíngues, porque elas têm two sets of languages, dois conjuntos de linguagem simultaneamente, ou às vezes três até. Então isso não é confusão. Essa mistura que é feita não se chama confusão, se chama utilizar quando falta. E isso, conforme vai progredindo e vai se desenvolvendo, ambas as línguas ou as três línguas, isso vai ocorrendo de cada vez menos frequente. Eu misturo português e misturo inglês. Eu fui alfabetizada e eu fui para o Canadá com 1 ano de idade. Então eu fui apresentada ao inglês e ao português. Em português a gente falava em casa, o inglês era parte da comunidade. Eu não morava na parte francesa, eu morava na parte que falava inglês. Eu ia para a escolinha, era tudo em inglês. Quando eu cheguei no Brasil, nós viemos durante alguns meses, eu fui para a escolinha, eu estava chorando aos prantos na escolinha, pedindo: eu quero a minha turtle! Eu quero a minha turtle! E a professora estava desesperada, ela não sabia o que fazer. Ela falou: mãe, ela só pede essa coisa, a gente não entende o que ela está falando. E era a minha tartaruga de pelúcia, que não tinha vindo para a escola na mochila aquele dia. Então, isso não é uma confusão, eu não estava confusa. Eu sabia exatamente o que eu queria, mas eu estava usando as duas estruturas de linguagem. Eu usei o turtle para compensar pelo tartaruga, que eu ainda não lembrava como é que era em português. Então, se uma criança monolíngue não souber uma palavra, talvez ela nem consiga se expressar corretamente, ou talvez falte vocabulário naquele momento, diferente de uma criança bilíngue. Mas o meu filho vai para a pré-escola e a professora diz que meu filho está confuso. Imagina, já aconteceu? Ou até na escola de inglês, talvez, ou na escola de alemão, não sei, talvez os filhos de vocês já façam outras línguas, ou talvez vocês até. O conhecimento limitado em relação ao bilinguismo gera esse tipo de dúvida. As pessoas pensam que a criança está confusa, pensam que a criança não vai conseguir se comunicar tão bem, mas na verdade isso é uma visão bem equivocada do bilinguismo. Pode existir um período onde a criança fala menos, mas isso acontece em português também. Quando a gente está absorvendo estruturas, quando a gente está absorvendo vocabulário, isso também acontece. E não pode ser interpretado como uma confusão. Imersão linguística é uma das formas mais fáceis e rápidas de se aprender uma língua. Então, quanto mais inglês eles tiverem, ou inglês, ou alemão, ou italiano, ou francês, quanto mais acesso à segunda língua a criança ou o adulto também tiver, mais fácil e mais rápido vai ocorrer o aprendizado. Inicialmente, as crianças escutam e absorvem as informações. Inicialmente elas escutam e absorvem as informações e eventualmente começam a falar. E a progressão é bem rápida. Não é assim que ocorre na língua materna? Os bebês não nascem e a gente fica repetindo, eles ficam ouvindo, a gente fica repetindo, eles ficam ouvindo, e a gente repete, e daqui a pouco, mamá. Né? Em geral é mamá ou papá. Né? Não é assim? E daqui a pouco é muito rápido, eles estão falando tudo, e a gente fala: nossa, eles começaram a falar do nada. Não, gente, não foi do nada. Foi, né, muita repetição e muita imersão no idioma. Outra pergunta: mas o meu filho tem a fala atrasada.
Isso pode ser devido à confusão de línguas? Ou ainda, meu filho tem a fala atrasada. A fono já disse que ele tem a fala atrasada. Não vou botar no inglês, porque vai prejudicar. Não façam isso. O bilinguismo não causa atraso de fala. Se a criança tem atraso de fala, não é devido ao bilinguismo. Isso vai ocorrer na língua materna dela, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta língua. Na verdade, pode até ajudar, porque ela vai ter outros estímulos. E isso pode até ajudar a sanar algum problema de fala. O desenvolvimento da linguagem é diferente para todas as crianças. Não é porque o filho da vizinha ou o filho da melhor amiga fala inglês e o seu que está na mesma sala não fala, tem algum problema. Simplesmente as crianças são diferentes. Todos nós somos diferentes e todos nós nos desenvolvemos de formas diferentes. Algumas crianças bilíngues vão começar a falar mais tarde, como também acontece com as crianças monolíngues. And that's okay. Não tem problema. Atraso não significa confusão. Caso isso realmente gere uma preocupação em vocês e realmente vocês percebem que existe um atraso de fato na criança, procurem um especialista. Mas procurem um especialista que pelo menos tenha algum conhecimento em relação ao bilinguismo. Não façam como os pais que, não, eu vou tirar do inglês porque eu acho que está atrapalhando. Porque não é o inglês que está sendo um impedimento na fala da criança. Ou o alemão, ou o italiano, ou o espanhol. Mas aprender a ler e escrever em duas línguas parece confuso? Assim como uma criança pode aprender a falar em duas línguas, ela pode também aprender a ler e escrever. Como eu falei no slide anterior, a minha professora disse que meu filho está confuso. Existe muita falta de informação. Muita. Então procurem informação. Mesmo existindo muitos alfabetos diferentes ou diferentes sons de algumas letras, as crianças aprendem a distinguir entre as línguas facilmente. E eu não estou falando só de alemão e português, espanhol e inglês, que tem o mesmo alfabeto. Eu estou falando de línguas como o chinês, o russo, por que não? São outras línguas. E tem muita gente que fala russo e inglês, russo e português, japonês e italiano, por que não? Aconteceu também, certo? Algumas combinações de línguas podem levar um pouco mais tempo, mas a grande parte das crianças aprende sem problemas e se torna duplamente alfabetizada. Depois, se vocês quiserem saber, a gente tem muitos benefícios, na verdade, em aprender línguas que têm o mesmo alfabeto. Ok? Então, a minha recomendação maior, não termine a apresentação, só está começando. Informe-se. Se você estiver educando ou pensando em educar os seus filhos com mais de uma língua, provavelmente ouvirá muitos mitos e falsas ideias, concepções erradas sobre esse fator. E assim, ouvem mesmo, no dia a dia, pessoas próximas da gente, até família. Às vezes, mãe, pai, tio, né, uma pessoa muito próxima. Não fiquem nos mitos, vão atrás de informação real. Certifique-se de que vocês façam a sua própria pesquisa. Não acredite em tudo que lhe dizem. Durante centenas de anos, crianças têm sido educadas bilíngues no mundo inteiro. Bilíngues, trilíngues, quadrilíngues, poliglotas. Na verdade, mais da metade do nosso mundo é bilíngue. Não é possível que esteja todo mundo confuso, né? Vocês acham que está todo mundo confuso? Eu não estou.